O senhor disse que não tem projetos específicos, né, pontuais. O senhor fez aqui várias observações com relação às políticas educacionais, mas são coisas amplas, né? Mas o senhor pontua algumas coisas. Apesar de não ter propostas, projetos concretos, como o senhor mesmo destacou, há uma certa ideologia aí na forma de governar com relação às políticas educacionais. E o senhor é adepto, e algo que foi destaque ontem aqui nesse fórum, com o candidato que foi entrevistado ontem, que é com relação à presença da polícia na sala de aula. O senhor é policial militar, o senhor pensa disso, né, da polícia na sala de aula? Nós temos que desmistificar esse medo que a sociedade tem, ou até mesmo uma cultura que foi incutida na sociedade, da polícia ser aquela pessoa, como é que eu posso dizer, raivosa, aquela pessoa que só prende, que bate. Então, isso é uma coisa que tem que ser desmistificada. E o que nós temos que fazer? Quando o policial, por exemplo, o PROERD, ele vai na sala de aula e dá a sua instrução com o combate à droga, ele está trazendo a criança para perto dele e mostrando para a criança e futuramente um jovem a respeitar o policial militar como pessoa. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos tirar esse medo das pessoas da polícia. Muita gente fala polícia militar. Não, nós somos policiais. Então, o militar ele fica um pouco de lado. Nós somos policiais. Defendemos a sociedade. E é isso que tem que acabar, é esse medo que tem que acabar. E o senhor também tem como proposta, além da patrulha escolar, além dos policiais, a implantação também de seguranças nas escolas? Isso. O grande problema das escolas hoje é porque ela fica sem segurança interna. E deveria ter, sim, uma equipe de segurança para proteger o aluno que está lá dentro de pessoas ou de outros jovens que entram lá para agredir, para vender droga, para roubar. E isso não tem hoje nas escolas. Então, isso eu quero implantar. Por quê? Porque quando tiver os fins de semana, sábado e domingo, que não tem ninguém, vai ter o segurança lá dentro para poder proteger o patrimônio da escola. Como seriam formados esses segurança? Eles andariam armados? Não. De forma alguma. Armado, não. Eles andariam com segurança normal, sem armamento, sem arma de fogo, treinado para lidar com crianças, para lidar com os professores, tudo isso. Desculpa, Rafael, ficaria o professor mais 2 seguranças na sala de aula, os 2 parados lá, de braços cruzados? Como é que é a situação? Não, o segurança ele fica rondando a escola, andando pela escola, vendo os problemas que podem ser apresentados. Cuidando para sala de aula? Ou na escola ou na sala de aula? Não, na escola. 2 em cada escola? Isso, 2 na escola. Então ele fica rodando ali, passeando, vendo o que está acontecendo. Existe alguma experiência nesse sentido já? Ainda não. Candidato, não seria mais eficiente da parte do Estado trabalhar para evitar que esses problemas cheguem até a escola? E por que tem droga dentro da escola? Por que tem violência dentro da escola? Será que o problema não está fora e ele acaba entrando de uma forma que não deveria? O problema da droga na escola é o que acontece muitas vezes. O jovem, hoje, ele está desmotivado a estudar. Ele não tem essa motivação. Então, ao invés de ele ir para a aula, ele fica com os colegas deles. Muitas vezes, esses colegas são pessoas que já estão no mundo do crime. E, com isso, vai incentivar ele a levar drogas para os colegas e viciá-los, para que ele possa futuramente vender para essas crianças. Por que esse jovem está usando droga? Por que eles já estão no mundo do crime? O que está faltando para a juventude? O que está faltando para a juventude brasileira é essa motivação para ele estudar, coisa que ele não tem hoje. Hoje ele não tem uma motivação, porque ele sabe que se ele entrar na escola hoje, ele vai terminar o 2º grau e não vai ter a oportunidade de entrar numa faculdade. Por quê? Porque é muito tortuoso para ele. Ele vai ter que trabalhar e vai ter que fazer um curso preparatório. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que preparar esse aluno com um tempo integral na escola, com atividades para ele de esporte, incentivar o esporte. Aqueles que têm, aqueles que futuramente vão ser esportistas, por exemplo, gostam de futebol, ele gosta de praticar atletismo. Nós temos que incentivar essas crianças para que ele fique motivado a estudar. Também aqueles que são voltados para ciência e tecnologia. Eu mesmo, quando estudava, quando tinha meus 10 anos, eu queria ser químico. Só que a escola não me dava essa oportunidade de ser químico, de um laboratório ou uma biblioteca mesmo completa para fazer os estudos. Então, o grande problema está na escola. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fortalecer a escola, investir realmente na escola, motivar essa criança que está na rua a entrar na escola, dar essa oportunidade dele de saber que lá na frente ele vai poder fazer uma faculdade. Como? Eu tenho um projeto que é o quê? Construir mais universidades públicas, e dessas universidades públicas dividir 50 vagas para quem estudou em colégio público e quem estudou em colégio privado.
Ou seja, ele vai terminar o segundo grau e ele vai prestar esse vestibular, esse concurso. Só que esse concurso ele vai prestar com quem estudou junto com ele, da mesma escola. Seriam 2 provas distintas. Um sistema de cotas. É, como se fossem umas cotas, mas seria a divisão das vagas. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai disputar com quem ele sempre estudou. E quem estudou em colégio privado vai disputar com quem estudou em colégio privado. Exato. O senhor cita aqui depois também, que a gente vai falar sobre isso, propõe a criação de novas universidades, mais universidades, né? Mas, até pela profissão do senhor é policial, esse tema da polícia chama a atenção, né? Então, eu gostaria de retomar, que o senhor fizesse uma avaliação. O senhor disse que assistiu ontem a entrevista com o candidato Luiz Felipe Bergmann, que tem uma ideia totalmente contrária à do senhor, né? Ele defende a retirada da polícia na sala de aula, critica a ideia de patrulha escolar na sala de aula, a presença do policial. Enfim, foi muito clara a posição do candidato sabatinado aqui ontem. Eu gostaria que o senhor avaliasse essa ideia, o que ele defendeu, né? A questão social que ele defendeu, Luciana. E para completar, ele disse que a presença da patrulha escolar abala emocionalmente o aluno. O senhor concorda? O senhor não é da patrulha escolar, né? Não sou. Mas deixa eu explicar bem. A patrulha escolar é um trabalho muito bonito que foi criado pela Polícia Militar. O que ela faz? Ela protege a escola, ela vai nas escolas, conversa com os alunos. Essa visão de que isso causa uma má impressão ao aluno, ou, digamos assim, uma intimidação, isso não é real. É como eu falei, ele aproxima o policial do aluno. E muitas vezes, como aconteceu muitas vezes lá, o aluno vem trazer problemas de casa e conversa com o policial. Do que o pai, às vezes, trata mal ele, que a mãe está envolvida com drogas. Então, ele vem, o policial, ele passa a ser o pai da criança. Ele passa a ser aquela pessoa com quem ele vem dizer todos os seus problemas, que vem falar, buscando uma solução. Então, mas ele não é o agente repressor também? Ele não está no papel da repressão também? Essa que é a visão, como eu falei, que é a visão que todos têm. A gente vê, a sociedade vê a polícia como um órgão repressor, que está ali para chegar e bater e tirar. E tal. Não é assim. A polícia, ela, em muitos casos, por exemplo, a polícia militar hoje, ela atende situações de briga de casal, atendimento de saúde. Mas ela tem que ser enérgica, senão também não resolve, né? Para isso nós temos o nosso batalhão de choque, que é para situações que estão fora de controle. Ok, mas na escola aí não chega a esse caso, né? Batalhão de choque só em último caso. Mas a patrulha escolar também tem que ser enérgica na escola. Em alguns casos, ela também tem que agir. Ela age com treinamento, porque ela tem um treinamento certo para dar aos alunos. Ela não vai chegar com bastão batendo, ou já vai chegar aprendendo, né? Então, o que acontece? Ela tem um treinamento específico para aquele tipo de patrulha. Ela tem um treinamento. É como se fosse pedagógico, ela vai saber lidar com aquela situação com a criança. O senhor tem algum exemplo de alguma ocorrência que o senhor atendeu com jovens e conseguiu contornar a situação? Ele sentiu segurança com a sua abordagem? Bem, eu não trabalho na patrulha escolar, né? Mas houve situações de ocorrências na vida, assim, digamos, na rua, em que houve uma situação de uma jovem que ela estava transtornada e queria se matar. Ela tinha 13 anos. Então, ela estava no prédio e tentou se jogar. A mãe dela, desesperada, viu a nossa viatura passando e nos chamou. Aí nós fomos atender a situação. Quando chegamos lá, eu fui conversando com ela, fui passando uma certa confiança. Ela passou a confiar em mim. E não se jogou mais da janela. Nós chegamos, puxamos ela da janela, conversamos e acabamos levando ela para o hospital. É isso que o senhor quer passar realmente neste projeto, que as pessoas, que os jovens em especial, tenham como referência os policiais e possam contar com eles. Porque existe uma brincadeira que as mães fazem, muitas mães fazem com as crianças, como eu estava falando para ela, que é o quê? Quando a criança está chorando, muitas vezes na rua, ela fala assim, pare de chorar, senão o policial vai te prender. Pare de chorar, senão o policial vai te prender. O que acontece com isso? Isso sim vai gerando um trauma na criança. Porque amanhã ou depois, quando ela estiver perdida na rua, se ela soltou da mãe, se perdeu, ela não vai procurar o policial. Por quê? Porque a mãe dela sempre falou, se você chorar, o policial vai te prender. Então, isso é uma coisa que está incutida já na mente da sociedade. E nós temos que mudar isso daí. É como eu falei, nós não somos militares, nós somos policiais. Cuidamos da sociedade.